Ao invés de você perguntar o que eu tomo para artrite reumatoide ou o que eu não tomo para artrite reumatoide, pergunte o que eu tomo ou o que eu como ou o que eu não como para mim, como um ser. O que eu faço para este corpo não alimentar a doença, que por acaso é uma artrite reumatoide, mas que poderia ser outra, né? Seja muito bem-vindo a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Thales Faé, eu sou nutricionista integrativa e aqui neste canal nós discutimos estratégias que vão ajudar você, que é portador de alguma doença autoimune, a silenciar, a inativar os seus sintomas de forma definitiva em até 100%, sem tomar remédio, tá? E o tema da live de hoje é desvendando a artrite reumatoide. Importante a gente, existem algumas confusões em torno da artrite reumatoide, né? Algumas pessoas confundem artrite reumatoide com artrose, reumatismo, né? Quem nunca falou, né? Reumatismo, mas o que é reumatismo? Reumatismo é um termo genérico utilizado para qualquer problema nas articulações. Então, artrose, artrite, osteoartrose, gota, tudo isso ela entra nesse bolo do reumatismo, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia, né, a minha avó materna falando, né, de reumatismo. E às vezes ela já é falecida, às vezes quando eu lembro dela, assim, eu fico a gente não era super próxima, mas fico pensando como eu poderia ter ajudado ela com o que eu sei hoje, né? Se ela tivesse viva. Infelizmente não deu tempo, mas eu lembro que era uma pessoa que sofria bastante com esse reumatismo, né? Que é todas essas doenças articulares. Mas vamos diferenciar, então, primeiro para você entender o que é uma coisa, o que é outra. A artrose, ela é mais relacionada a um processo degenerativo da articulação, né? Então, entre um osso e outro, a gente tem articulação, tem líquido, tem cartilagem, tá? E na artrose, a pessoa tem uma degeneração dessa cartilagem, e aí fica um osso encostando no outro, e aí isso causa dor, por conta dessa falta de por conta dessa articulação que está desgastada, tá? Já a artrite reumatoide é uma inflamação da articulação causada por um processo autoimune, tá? Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, uma inflamação da articulação, né? Que pode depois também vir agregada de uma artrose. Então, tem gente que tem artrite reumatoide e artrose. Normalmente, essas pessoas, elas sabem diferenciar, né, quando a dor de uma para outra, tá? Normalmente, quem tem as duas coisas sabe diferenciar a dor da artrose da dor da artrite, tá? Mas entende, né? Então, a artrite reumatoide é uma inflamação da articulação autoimune e a artrose não é autoimune, é um processo degenerativo da cartilagem onde fica batendo osso com osso, tá? Então, acomete muito mais mulheres do que homens. Os sintomas mais comuns, né? Dor, rigidez articular, inchaço, principalmente nas mãos e punhos, mas pode acontecer em outras partes do corpo, né? Em outras articulações do corpo. E as pessoas, né, com artrite reumatoide, elas têm essa rigidez matinal, principalmente, uma fadiga, ela pode desenvolver deformações nas articulações, né, como joanete, os dedos começam a ficar tortos, né? Isso são consequências de uma artrite de longa data. E aí, o que acontece? Uma pessoa, quando descobre
a artrite reumatoide, geralmente é um reumatologista que faz o diagnóstico, qual que é a primeira ação do médico convencional? Passar medicamento. A primeira linha de tratamento são na linha de anti-inflamatórios, depois isso pode evoluir para corticoides, depois isso pode evoluir para imunossupressores e até chegar nos imunobiológicos, que é a última linha de tratamento. E aí, gente, eu tô sempre falando disso, né? Sempre falando da importância de você olhar para o medicamento não como tratamento, e sim como e tá tudo bem você usar o medicamento às vezes, né? Imagina você que tem artrite reumatoide, você acaba de descobrir, você está com um grau de inflamação intenso, você está com muita dor, uma dor limitante, você mal sai da cama, você mal mexe os seus dedos, você não consegue fazer coisas básicas do dia a dia, como pentear o cabelo, escovar os dentes, levantar o braço, né, cozinhar, enfim, acaba sendo uma doença muito limitante. Então, você, quando está nesse momento da sua vida, é lógico, eu não vou falar para você que você, não, simplesmente toma um chá, toma um shot e vai ficar tudo bem. Não, você está num pico, num grau de inflamação muito alto e só você sabe o que você está passando, né? Então, muitas vezes, nesse momento, você vai ter que lançar a mão de usar o medicamento para sair desse grau agudo, dessa fase aguda de dor, de rigidez, né? Porque isso está te limitando intensamente na sua vida. Agora, o que é importante, é o que eu sempre falo aqui, é você entender que tomar remédio não é solução para o seu problema, para a doença que te deram o nome de artrite reumatoide. Tomar medicamento não é tratamento. Tomar medicamento é tratar um sintoma de um problema. Por vezes, tá tudo bem fazer isso, né? Se for momentâneo, uma semana, 15 dias, 30 dias, sei lá, seja o que for. Agora, eu não posso viver a minha vida em função de um medicamento. É isso que eu tô sempre batendo nessa tecla aqui para vocês. Não deposite a sua vida numa cápsula. Não deposite a sua qualidade de vida numa cápsula, porque não é isso que vai trazer a sua qualidade de vida de volta. E é nesse sentido que você me vê falando aqui diariamente, fazendo vídeos diários e lives 2 vezes por semana, tá? Sobre estratégias para te ajudar a controlar os sintomas da autoimune, dentre elas a artrite reumatoide, sem tomar remédio. Então, preparar o seu corpo para que essa autoimune se silencie, essa inflamação baixe, a ponto de você conseguir viver sem remédio. Mas para isso, você precisa agir. Você precisa assumir o seu controle. Porque você já me viu falando aqui dos efeitos colaterais destes medicamentos, né? E aí vai evoluindo, começa com anti-inflamatório, depois passa para um corticoide, aí um imunossupressor, imagina um imunossupressor que é super utilizado na artrite reumatoide, que eu não vou falar a marca aqui, que depois dá ruim para mim, tá? Principalmente no YouTube, então não vou falar, mas vocês sabem aí, quem tem artrite reumatoide sabe qual que é esse mais comum. Então, esses imunossupressores, eles baixam, qual que é a maior consequência? Baixa a sua imunidade. Porque qual que é o objetivo dele? Como que é o pensamento simplista do medicamento? Eu tenho uma doença autoimune, ou seja, o meu sistema imunológico, ele está hiperreativo, ele está atacando o meu próprio corpo, as minhas articulações. Então, eu vou dar um remédio para suprimir, para baixar esse sistema imunológico que está atacando o meu próprio corpo. Entretanto, esse sistema imunológico que está em você, que faz parte de você, ele tem muitas funções. Ele tem que te defender de tudo que você tem
contato durante o dia. Vírus, bactérias, né? É a sua imunidade. E mais do que isso, o sistema imunológico ele tem uma função de jogar para fora células defeituosas, células velhas, células cancerígenas, tá? Então, quando você toma um medicamento para baixar isso, como um imunossupressor, você está jogando fora todo esse sistema de defesa que existe para te defender, tá? Então, isso tem consequências. Então, por isso que eu sempre falo, tenha o seu objetivo de vida, trabalhar, modular o seu sistema imunológico para que você consiga viver sem esse remédio. Porque tem consequências e não são poucas. Tá? Consequências que você já consegue sentir na pele e consequências que você ainda não sabe que pode acontecer, tá? Porque você entenda, gente. Quem tem doença autoimune, isso é uma dúvida bem comum. Às vezes acha que não deve. Eu posso tomar coisas para me ajudar a ter uma boa imunidade? Claro, você deve. O seu sistema imunológico não tem que estar nem aquém, nem além, nem de mais, nem de menos, ele tem que estar normal. Então a gente tem que fazer com que o seu objetivo é fazer com que o seu sistema imunológico funcione normalmente, nem de mais, nem de menos. Beleza? Entenderam? Tá? Então, tá tudo bem tomar um remédio uma vez ou outra. O remédio tá aí para nos ajudar, é uma tecnologia. A gente só não pode ser escravo dela, tá? Porque existem consequências. Então, tomar um remédio para artrite reumatoide, anti-inflamatório, corticoide, imunossupressor ou imunobiológico, que é o mais agressivo, né? Não é tratar a causa, e sim tratar um sintoma. E você que já me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe, e você que está chegando agora às minhas redes sociais, você ainda vai entender como que eu olho e trato para a questão autoimune, né? Que a gente não olha para um pedacinho do seu corpo. Então, o fato de você ter artrite reumatoide, o foco não é a sua articulação em si, porque o problema, o sintoma está aqui, mas ele não vem daqui. E você só vai conseguir silenciar esse sintoma sem tomar remédio, naturalmente, se você agir na causa e não se você agir no sintoma apenas. O sintoma, o controle do sintoma é a consequência, mas a gente precisa agir no foco do problema, tá? Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune e inflamatória. Então, imagine o impacto da nutrição, do estilo de vida sobre uma doença inflamatória, sobre uma doença autoimune. Então, vamos pensar no começo disso. O começo começa sempre no sistema digestivo. Então, tudo começa na boca. Se você não mastiga bem a comida, você não deixa ele num grau de maceração adequado. Você não deixa o alimento na sua boca tempo suficiente para a sua saliva começar a digerir ele. Aí você já engole. Ao você engolir, na doença autoimune, a maior parte das pessoas não tem uma digestão ok, não tem uma boa digestão. O estômago não está produzindo ácido suficiente, não está produzindo enzimas digestivas suficientes. E aí o que acontece? Esse alimento, ele fica grande, são macromoléculas alimentares que não foram completamente digeridas pela falta da mastigação, pelo uso de, né, inibidores de acidez que as pessoas tomam muito, né? Não vou falar a marca aqui, mas muitas pessoas tomam. Porque retirou a vesícula, por exemplo, né? Enfim, por deficiências nutricionais. E aí isso vai causando uma baixa acidez no estômago. Essa baixa acidez, ela além de não ativar vitaminas que estão nos alimentos que você consome, porque uma coisa é você comer, mas você não é só o que você come, você é o que você digere, o que você assimila, o que você absorve. Então você acaba tendo deficiências nutricionais por questões de
absorção, de ionização, e não só por uma baixa ingestão, tá? E aí você deixa o seu estômago mais favorável à proliferação de fungos, bactérias, vírus, enfim, tudo o que vem de fora para dentro. E aí, esses vírus, bactérias, parasitas, eles funcionam como gatilhos, porque eles têm partezinhas desses serizinhos, são parecidas com partezinhas do seu corpo, por exemplo, das suas articulações. Então, quando você tem contato com esses bichinhos, né, com esses vírus, bactérias, parasitas, se você não tem acidez o suficiente para combatê-los, e aí tudo que chega você multiplica de ruim dentro de você, isso acaba funcionando como essa mímica das moléculas, ativando, sempre estimulando esse mecanismo de autoimunidade dentro de você, tá? Então, simplesmente porque o seu estômago não está ácido o suficiente, tá? Olha só que loucura, gente. Então, eu sempre repito isso para os meus alunos, né? Estou sempre insistindo nisso, sempre batendo nessa tecla de que a autoimune, primeira coisa, é o seu trato gastrointestinal. Estômago, intestino, vesícula, mastigação. Primeira coisa que você tem que corrigir em você é isso. Porque se você não digere bem, você está estimulando esse mecanismo imunológico sempre acontecendo dentro de você, tá? E aí, tem uma outra coisa que eu sempre falo que é: foca em você. Esquece um pouco o nome da doença que te deram. O foco é você, não é a doença. Enquanto você estiver focado na doença, você não vai focar em você. Então, ao invés de você perguntar o que eu tomo para artrite reumatoide ou o que eu não tomo para artrite reumatoide, pergunte o que eu tomo ou o que eu como ou o que eu não como para mim, como um ser. O que vai causar a alteração de todo esse sistema que tem uma doença existindo aqui, tem uma doença existindo dentro desse corpo, né? O que eu faço para este corpo não alimentar a doença, que por acaso é uma artrite reumatoide, mas que poderia ser outra, né? Porque você já bem sabe que se você tem uma autoimune, você tem mais chances de desenvolver uma segunda, uma terceira, uma quarta autoimune. E por que que isso acontece? Porque o mecanismo de autoimunidade, ele está em você, ele não está só aqui, ele está em você. Então não é local, é sistêmico, está no todo. Mas o que acontece é que você, neste momento, por acaso, está na sua articulação. Mas pode ser que você já tenha outras autoimunes, ou pode ser que você desenvolva outras. Mas o objetivo é silenciar o mecanismo. Então, o foco é você e não a doença, tá? E aí, pensando em questões alimentares, né? O que que você pode fazer para modular essa inflamação, para fazer com que os seus anticorpos baixem, pare de atacar as suas articulações, de forma que você consiga silenciar o mecanismo autoimune e com isso largar o seu medicamento, ou pelo menos ir diminuindo a dose, ou diminuindo o número de medicamentos que você tem, né? Então é um processo, é uma fase. Às vezes você ainda toma o medicamento, mas as crises elas estão espaçando, ou as crises estão vindo com uma menor intensidade, vão embora mais rápido. Já é um sinal muito positivo, tá? Mas não se satisfaça com isso, queira mais, queira mais. Mas em termos alimentares, o que que você pode fazer? Tem o modelo
dieta do Mediterrâneo, que eu gosto muito, né? Que é uma alimentação moderada em carboidratos. Então, é principalmente baseado em peixes, principalmente em ovos, gorduras boas, como abacate, como azeite, né? Não tem trigo, não tem farinhas refinadas, não tem pão, não tem macarrão, né? São permitidas até alguma coisa de laticínio ou coisa assim, mas principalmente qual que é a pegada da alimentação anti-inflamatória? Gorduras boas e carboidratos do bem, né? Carboidratos mais na forma de raízes, como cará, inhame, batata doce, mandioca, e não polvilho, tapioca, arroz, feijão. Não que isso seja ruim, mas a base da alimentação, gorduras boas, raízes, tubérculos e não cereais. Uma outra coisa que é importante você controlar muito são os óleos vegetais refinados, óleo de soja, milho, girassol, canola, óleos vegetais refinados, extremamente inflamatórios. Então, isso é uma coisa que você pode mudar muito rapidamente, simplesmente mudando o óleo que entra dentro da sua casa. Então, se você quer, de fato, controlar os sintomas da artrite reumatoide, da sua autoimune, primeira coisa, comece a mudar essas pequenas coisas, como não deixar entrar um óleo desse na sua casa. Substitui por azeite, óleo de coco, banha de porco, vai ciclando essas gorduras. Evite o excesso de proteínas, principalmente o excesso de proteínas animais, né, como carnes, evite o excesso até mesmo de ovos, né? Às vezes a pessoa, ovo é bom, mas tudo que é demais, mesmo sendo bom, pode ser ruim para você, porque isso pode gerar uma hipersensibilidade alimentar, porque todo dia está vindo ovo, 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 ovo. É bom, mas se você tem uma autoimune, você deve procurar não ficar repetindo tanto um alimento, tá? Principalmente os proteicos. Então, controla aí essas proteínas animais, carnes, vermelho. Então, reduz muito a carne vermelha, tá? Porque esse excesso de proteína, além de acidificar, né? Então, lembra que a alimentação ideal é uma alimentação alcalina, não uma dieta acidificante. O excesso de proteína vai te acidificar. O excesso de proteína vai fazer com que as bactérias do seu intestino comecem a putrefar, a apodrecer. Serve de alimentos para as más bactérias. E se tudo que você não quer, se você quer silenciar a sua autoimune, é alimentar bactérias ruins que vivem no seu intestino. Tá? Então, quando você come muita proteína, você alimenta as más bactérias. Elas putrefam dentro de você. Elas acidificam, estimulam uma série de cascatas inflamatórias. Tá? Então, moderem proteínas. Tá? Modere nas gorduras saturadas, que por acaso as gorduras saturadas, elas, elas estão nas proteínas animais principalmente, né? Então, automaticamente, se você come muita proteína animal, automaticamente você está comendo muita gordura saturada, tá? E tá tudo bem, você pode até comer gordura saturada, mas moderadamente, tá? E o que é gordura saturada? Gordura aparente das carnes, né? Até mesmo óleo de coco em excesso, né? A gente fala para fritar no óleo de coco, né? Fritura de imersão. Não, não faça isso. A gordura boa se torna ruim se você aquece ela a um ponto de fritura de imersão. Industrializados, de forma geral, isso vocês já estão cansados de saber, né? Industrializado não é bom. Então, todos esses aditivos alimentares, o seu corpo não reconhece como alimento, né? Não reconhece como alimento. Eles vão destruir principalmente o seu intestino. Né? Lembra que o seu intestino é composto de células, uma do ladinho da outra. E quando você ingere coisas que o seu corpo não reconhece como alimento, você vai destruindo essas junções, deixando cada vez mais aberto o seu intestino.
esses buracos intestinais, fazendo com que é, coisas que não deveriam entrar comecem a entrar para a sua corrente sanguínea, estimulando anticorpos, né? Os seus anticorpos, suas células de defesa vão ter que entrar em ação para te defender. E aí, como vocês já bem sabem, né, o próprio glúten, né, que está no centeio, na cevada, no trigo, principalmente trigo, e também na aveia, né, é o pior alimento para quem tem doença autoimune. Os laticínios, de forma geral, independente se tiver lactose ou não, porque o grande problema é a caseína, é a parte proteica do leite. E também as lectinas, elas podem, você pode fazer o teste, né, dos cereais, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha, arroz, isso pode ser esses alimentos são fontes de lectinas, tá? Então, eu não estou falando para você não comer mas não dá para comer nada, não sei o quê. Tem muita gente que, sabe gato gago? Você sabe o que é um gato gago? O gato normal, ele faz miau. E o gato gago, ele faz mi, 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 mi. Então, tem gente que vai ver esse vídeo e vai fazer mi, 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 né? Então, o sábio é aquele que vê na informação uma oportunidade. O tolo vê na informação uma dificuldade. Tem gente que só vê dificuldade nas coisas. Todos os dias eu faço conteúdos e todos os dias eu vejo comentários de pessoas sábias e de pessoas tolas, de pessoas que fazem mimimi e de pessoas que veem na informação uma oportunidade. E tem gente que só vai reclamar. Tem gente que só vai reclamar. Se você é desses, tá? Eu posto sobre um alimento, a pessoa fala que não, que tem que viver na bolha. Eu posto sobre outro alimento, a pessoa fala que é caro. Sendo que eu não posto nada, quem me segue aqui vê que eu sou simplona. Eu não fico postando coisa importada, falando para você consumir XYZ. Eu quero que você entenda que o alimento é a ferramenta mais poderosa de transformação da sua saúde. Não estou aqui para falar de suplemento e de alimento mirabolante, caro e inacessível. Não, estou falando de coisas que qualquer um pode fazer. Se você está com o celular na mão, é porque você tem condições de fazer isso. Tá? Então, se você é do gato gago, que só sabe falar de mimimi, você já pode sair daqui, porque você não está disposto a ser ajudado. E eu ajudo quem quer ser ajudado. Porque de nada vale tudo isso que eu estou falando aqui se você não estiver disposto a mudar. Quem faz é você. Quem faz é você. Só vontade, só informação não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa partir para ação, colocar as coisas em prática, tá? Então não seja um gato gago. Aqui não é lugar de gato gago. Aqui não é lugar de mimimi. Não tenha pena de você, gente. Se você ficar com pena de você, porque eu tenho uma doença, porque eu tenho artrite reumatoide, porque isso, que dó de mim. É com essa, se você sentir dó de você, os outros vão sentir dó de você e você vai ser uma pessoa mimizenta. Não estou desmerecendo a sua dor, mas isso aí não vai te levar para lugar nenhum. E por mais querer que os outros façam por você, não vai te levar para lugar nenhum. Vai fazer você continuar onde você está. Tá? Então não seja mimizento, aqui não é lugar disso. Pronto, já saiu todo mundo que é mimizento. Agora aqui só ficou as pessoas que querem partir para ação. Só ficou as pessoas que querem silenciar o sintoma dessa artrite reumatoide, entrar em remissão, poxa, não é lugar do mimizento. Bora! Isso aí. Enfim, eu falo isso porque eu vejo muita coisa todo dia, tá? Então, nossa, não dá, não dá.
E aí a gente posta sobre jejum, né? A pessoa fica falando que não tem dinheiro. Eu falo assim, então faz jejum. Jejum custa R$ 0. R$ 0 você fazer jejum intermitente. Não vai fazer você gastar nada. Pelo contrário, vai fazer você economizar. E justamente o jejum intermitente é uma boa estratégia para você que quer silenciar essas dores da artrite reumatoide. Ao fazer jejum intermitente, ao ficar mais tempo sem comer, você estimula uma série de vias anti-inflamatórias no seu corpo, você repara o seu intestino, você joga para fora células velhas, defeituosas, multantes. Jejum não é uma estratégia, uma simples estratégia de emagrecimento. É para você que tem uma artrite reumatoide e quer silenciar os sintomas. E pare de achar que isso é o fim do mundo, gente. O ser humano só está vivo, você só está aqui porque o ser humano é adaptado a ficar sem comer. Há pouco tempo é que a gente vai no mercado e enche o carrinho de comida. Não era assim antes. Isso faz parte da nossa natureza. Nosso corpo sabe e vive 16 horas sem comer, gente. Pelo amor de Deus, você não consegue ficar 16 horas sem comer. Se você não consegue, você pode treinar, tá? Não quer dizer, você pode. Eu mesma, eu fiz faculdade de nutrição há 16 anos atrás. E quando eu fiz faculdade de nutrição, o que me falaram? Que eu tinha que comer a cada 3 horas. E quando eu estava lá no quarto ano e que eu vinha atendia os meus pacientinhos que pagavam R$ 5 para ser atendido no ambulatório de nutrição da faculdade, a gente passava isso para eles. A gente falava, não, você tem que comer. Você não pode ficar muito tempo sem comer. Olha só. Então, assim, eu entendo, você pode ter sido doutrinado a isso. Você pode ter ouvido muito falar sobre isso, mas entenda, você não vai morrer porque você está ficando sem comer, porque você está ficando 16 horas sem comer. Isso é completamente normal. E treino. Se você não consegue hoje, você pode treinar. Eu tô te falando, a gente consegue. Eu consegui. Eu não tenho super facilidade de fazer jejum. Eu tive que treinar. Eu era do tipo de pessoa que eu saía de casa com uma mochila de comida, porque eu ia ficar o dia todo fora. E aí eu levava comida para várias vezes ao dia, para não comer porcaria, eu levava minhas marmitas. Um baita de um sacrifício, né? Tipo, você tem que pensar em comida toda hora, isso limita, é chato, né? Então, quando você fica mais tempo sem comer, você é acostumado, isso te dá uma liberdade, sabe? De você sair de casa e não ter que ficar pensando em comida o tempo inteiro, morrendo de fome. Vai tirar um sangue do tipo que ia no laboratório coletar um sangue e ficava de mau humor, porque estava acostumado a acordar e comer. Aguenta sim, Cláudia, aguenta. É treino. Não precisa amanhã você acordar e falar que vai bater o recorde mundial do jejum intermitente. Simplesmente vai aumentando o espaço entre as refeições, tá? Vai gradativamente aumentando isso. Quando vê, você está conseguindo fazer 16 horas. Isso vai te ajudar a tomar água, porque qual que é o problema? As pessoas não tomam água. A maioria das pessoas não tomam água o suficiente. E se você quer controlar os sintomas da sua artrite reumatoide, o básico precisa ser bem feito. Antes de pensar em coisas mirabolantes, o básico precisa ser bem feito. O que é o básico? É tomar água, gente. Se você nem toma água. Então, assim, treina, tá? Calma. Não é para você bater o recorde mundial. Vai treinando, vai se adaptando. Quando vê, você está conseguindo fazer essas 16 horas, tá? É bom, tá? Treine, treine. A gente fica bom naquilo que a gente treina. Seres humanos são treináveis, são adaptáveis.
Você também. É. Esse eu não consigo não existe. Você consegue sim. Treine. Não vai, pode não ser amanhã e nem semana que vem, mas com certeza, ao repetir, você primeiro tem que querer, e depois você tem que treinar, tá? Você vai conseguir. Vai por mim, depois me conta. Jejum é uma estratégia anti-inflamatória. É uma estratégia de cura. E aí, o que você pode usar, além desse maravilhoso método que é o jejum, gratuito, que não vai fazer você gastar nada? Eu vou falar de 2 suplementos, tá? Que são muito básicos. Porque o meu objetivo aqui não é fazer você simplesmente tomar suplemento. Mas quais são os 2 suplementos super básicos? Vitamina D. Esse é o suprassumo de qualquer autoimune, porque tem mais de 80 funções no corpo, dentre elas regulação do sistema imunológico, ação anti-inflamatória, modulação intestinal, modulação da dor. Então, manda ver. Utilize vitamina D. Deixe os seus exames de vitamina D entre 70 e 100. Não aceite alguém que te diz que tá tudo bem se você tiver o exame de vitamina D em 30, tá? Vai por mim. Se você para de tomar, muita gente já passa. Só que aí te dá para você tomar 2 meses e aí você não toma mais, vai cair de novo. Então tem que tomar sempre. Ou então vai lá e toma sol todo dia 15 minutos. Na hora do sol forte, o sol que te disseram que vai dar câncer. E sim, é problemático se você tomar muito, mas 15 minutos de sol, porque é esse sol das 10 e das até 4 da tarde, que esse raio UVB é o importante para sintetizar a vitamina D, tá? Então, se você pode ter acesso a isso, tudo bem. Se você não tem, você precisa suplementar, tá? Vitamina D em 14 é baixa? Mari, vitamina D em 14 é ridiculamente baixa, tá no seu dedão do pé, tá super baixo. Tem que repor, gente, isso é baratinho, qualquer farmácia você encontra, tá? Usa uma dosezinha pequena por dia, segura, tá? Não use uma dose muito alta, use uma dose pequenininha, todo dia um pouquinho, sempre, uma dose pequenininha, todo dia um pouquinho, não necessita de uma prescrição, tá? Lógico, se você for tomar alta demais, 20 mil, 30 mil, aí é uma dose alta, você vai precisar de orientação profissional, tá? E o ômega 3, gente, o suplemento mais utilizado no Brasil é o ômega 3, e de fato ele é muito bom. É um baita do anti-inflamatório, também age muito no sistema imunológico e no intestino, tá? Então, esses 2 suplementos, 2 coringas, 2 coisas que você pode investir para você sempre ter na sua casa, tá? Suplemento de ômega 3, só que não é muito barato, tá? Não compre aquele de R$ 30, porque esse aí não é bom. Ômega 3. Não vou falar a marca aqui, tá? Não posso. Mas ele tem que ter um selo de qualidade, que se chama IFOS ou IMEC. Pode procurar, é um selo que está estampado lá. O que é esse selo? É como se fosse um padrão de qualidade, de que a matéria-prima é boa, que não tem contaminação por metais pesados, tá? Então, geralmente, eu sempre falo, né? Igual você vai no mercado. Quando você vai no mercado, você não sabe o que, que você compra, a marca, se uma boa ou ruim, o que, que você vai fazer? Se você vai comprar mais barato, você vai lá no mercado, tem um sabão Omo, e tem um sabão que eu nem sei, uma marca mais barata que existe.
e tem as que estão ali no meio do caminho, né? Você não quer comprar ovo? Tudo bem, compra o do meio do caminho. Você não vai comprar aquela mais baratinha para lavar suas roupas. Você sabe que não é mesmo. Suplemento é assim também. Tá na dúvida? Compra o do meio. Gisele, tem alergia a frutos do mar. Não pode tomar ômega 3, você não pode tomar ômega 3, infelizmente. Você tem uma impossibilidade, né? Aí você não vai tomar. Aí você pode usar outras coisas, como chás, né? Chás. O brasileiro não tem hábito de tomar chá. Chás que tem uma ação anti-inflamatória, chá de moringa, chá de gengibre, chá de canela, canela de velho, chá tulsi. Baita chás acessível, barato para você fazer todos os dias. Uma colher de sopa para 300 até 500 ml de água. Põe a água a ferver. Quando ferver, desliga o fogo. Quando começar a soltar as primeiras bolinhas, desliga o fogo e coloca essa colher de erva. Erva, não sachê, erva. Abafa entre 5 e 10 minutos, põe um pirizinho em cima, abafa, coloca no relógio, no despertador do celular. Deu 5 a 10 minutos, coa. Não vai fazer outra coisa e deixar o chá lá. Vai e coa esse chá, tá? Depois que tá lá coado, você pode deixar, fazer de manhã para tomar à tarde, até mesmo à noite. Né? Não tem problema durante o dia. Quanto mais fresco, melhor, mas não precisa tomar logo em seguida, tá? Só não deixa a erva lá em contato com a água mais do que 10 minutos, tá? A linhaça, ela tem um precursor, ela não tem o EPA e o DHA. Então, ela é muito inferior ao óleo de peixe, tá? Então, assim, se você tem alergia ou se você é vegano, use o óleo de linhaça. Se você não tem alergia, se você não é vegano, use o óleo de peixe, porque ele é muito superior, tá bom? E aí, outro componente importante no controle inflamatório é o sono. Se você não dorme bem, em qualidade ou em quantidade, as chances são de que você vai acordar com mais dor, mais rigidez articular, tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu tô acordando com muita dor, muito cansado. Você dorme bem? De 0 a 10, qual a sua qualidade de sono? Onde 10 é muito bem, durma igual um anjo, igual um bebê. E 10 é como o pão que o diabo amassou na cama. Qual que é o seu grau de qualidade de sono? Então, se você não dorme bem, é uma coisa que é para ontem você trabalhar esse sono. É o seu objetivo mais importante. Quem não dorme bem é inflamado. Quem não dorme bem e tem artrite reumatoide, com certeza vai ter muita dificuldade em controlar esses sintomas. Tá? Então, trabalhe o seu ambiente do sono, quarto escuro. Você pode usar chás relaxantes, né, como camomila, erva doce. Ah, Carol, chá não adianta. Adianta, você vai pelo menos se acalmar, relaxar, baixar a adrenalina, baixar a cortisol, produzir GABA, que é importante para o relaxamento. Adianta sim. Pode não ser super sossega-leão igual medicamento para dormir. Mas é lógico, tudo que a gente usa de forma natural não é tão rápido o efeito, né? É mais lento. Mas se você tem artrite reumatoide, eu entendo que a dor limita. Talvez você queira o resultado para amanhã. Mas olha só, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Você escolhe como ele vai passar. E eu sei que você quer o resultado para ontem. Mas ó, você começando hoje, você já vai estar a um passo à frente do que se você esperar começar
amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou o ano que vem, tá? Então o tempo ele vai passar. Você escolhe como e quando você começa, tá? Então faz o seu chazinho, um óleo essencial de lavanda no difusor ou no seu travesseiro, né? Óleo essencial de lavanda de boa qualidade, um escalda-pé, né? Esquenta uma água e coloca o pé nessa bacia com um sal grosso e umas folhinhas de florzinhas de camomila. Tem é importante na hora de você fazer o escalda-pé não cobrir só a planta do pé, que ele fique mais ou menos no seu tornozelo, porque eu não sou especialista nisso, né? Mas eu já sou farmacoterapeuta chinesa, né? Então eu estudei um pouco de medicina chinesa, mas não sou acupunturista, né? Mas você estimula meridianos que têm relação com o relaxamento, tá? Então você precisa que ele esteja na sua canela, essa água do escalda-pé, tá? Então esquenta a água lá, coloca o seu pezinho no escalda-pé, tomando o seu chazinho de camomila. Fica lá com esse seu pé aí na água, faz o escalda-pé, tá? Outra coisa bem importante é a atividade física. Muitas pessoas com artrite reumatoide vivem com um mito de que não podem se exercitar. Gente, a inatividade física piora a sua condição de artrite reumatoide. Por quê? Por vários motivos. Então, quando você se exercita, você causa vasodilatação. O que é isso? As suas artérias, ao invés de elas ficarem constritas, elas dilatam mais. Essa circulação melhorada é bom para a artrite reumatoide. Além do que, o lubrificante, que a gente tem como se fosse um lubrificante entre as articulações, chamado líquido sinovial. E esse líquido, ele fica mais grosso quando está mais frio. Então, por isso que quando está mais frio, você tem mais dor do que quando está no verão. E quando você se exercita, você esquenta o seu corpo. Então, é melhor para você melhorar essa rigidez, esse líquido, essa graxa que está dura nas suas articulações. Tá? Então, ao fazer exercício, você melhora essa a fluidez desse líquido sinovial, tá? Porque você aquece o corpo, porque você dilata. Então, e outra, se você não se exercita, né? Você tem dor, você tende a ficar mais contraído. No inverno a gente fica mais contraído, isso te causa mais dor também. Então, bora tomar um banho quente e fazer um exercício, esquentar esse corpo e se movimentar. A dor da artrite piora em repouso. Então, se você quer silenciar os sintomas da artrite reumatoide, você tem que entrar de cabeça. É um mar, vai, só vai. Não tem como você não ter mais artrite reumatoide, mas tem como você viver bem com a artrite reumatoide. Se entregar não vai te ajudar. Se entregar e ficar pensando, poxa, vou ficar aqui deitado porque eu tenho dor. Faz no seu tempo, no seu ritmo. Se você está sentindo muita dor em algum tipo de movimento, deixa aquele movimento, vai fazer outro, pede ajuda de um profissional, tá? Repouso não vai ajudar. E outra coisa, não se prenda a exames. A gente tem os marcadores, né, laboratoriais, como VHS, própria proteína C reativa, né, que são marcadores inflamatórios, mas não se prenda a isso. Porque às vezes o que eu vejo, a pessoa está bem, melhorou 90% da dor, vejo os meus alunos, estão 90% melhor, estou praticamente sem dor. Aí vai lá, faz um exame, o VHS ou o PCR não está perfeito. Aí a pessoa, poxa, mas o meu exame não deu normal. Meu Deus, mas o mais importante é como você está se sentindo. Se você está quase sem dor ou está sem dor, não tem rigidez, está voltando a fazer exercício, está voltando a cozinhar, está penteando o cabelo sem dor, é isso que importa. Não se prenda a um valor de laboratório. Até mesmo dentro da medicina convencional, tem uma frase que diz que a clínica é soberana, ou seja,
forma como a pessoa se sente, os sintomas que ele tem, é soberano a qualquer exame laboratorial de imagem, seja o que for, tá? Então, se preocupe com você, como você está se sentindo. Isso é o mais importante do que qualquer valor de referência, tá bom? Tá? Então, aqui quis colocar um parâmetro, um aspecto geral, né, um aspecto mais relacionado à artrite reumatoide, mas é bem importante você entender sempre isso, que nessa visão, aqui, neste canal, a gente sempre vai ter uma visão integrativa, onde o foco é você e não a doença. O nome da doença é menos importante do que você. E o nome da doença, o local em que ela se instala, é apenas o seu ponto. Mas para que você consiga entrar em remissão, silenciar esses sintomas, você precisa focar no todo, e não somente em um pedaço do seu corpo, onde você pode até recorrer a medicamentos, vez ou outra, quando você estiver no pico de dor, mas não deposite a sua vida numa cápsula e não ache que isso é a única coisa que você tem que fazer, que você pode fazer. Tchau, tchau.